Irmãos, bom dia! Bem-vindo ao nosso culto dominical. É verdade que você não está presente aqui no templo, você está em casa tomando seu café e isso é bom, não é? Estou aqui na igreja, muitas pessoas estão sentindo saudade desse espaço e isso é bom, porque a igreja, o prédio da igreja é o templo do Senhor, é o lugar da adoração do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o templo da igreja, a importância do templo na vida do povo da igreja. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor. Espero que você esteja aproveitando bem esse tempo que a gente é convidado a ficar mais tempo em casa. Quando a vida traz problemas para a gente, dificuldades, a gente precisa saber tirar o melhor desses momentos. Minha mãe falava que se a vida nos der limões, a gente precisa saber fazer uma limonada. Então faça uma limonada desse tempo. Aproveite bem o tempo, cresça no seu relacionamento conjugal, gaste tempo com seus filhos, descanse, prepare-se, cresça na sua intimidade com o Senhor. Tá lembrado que intimidade é o tema da nossa igreja para esse ano? Então aproveite esse tempo que você está tendo tempo e cresça na intimidade com o Senhor. Não perca tempo, use bem o tempo que o Senhor tem te dado, não é? Nós estamos passando por tempos diferentes, né? Muita informação, umas se somam às outras, umas contradizem as outras e nós precisamos saber no que acreditar, o que seguir, né? A que dar ouvidos. Essa pandemia é mais uma pandemia de várias que já teve no mundo. Eu tenho falado isso com os irmãos nos vídeos que eu tenho mandado diariamente, aí, ou quase diariamente, não é? Para você estar sempre informado daquilo que está acontecendo. Por falar em informação, a última checagem que foi feita em Marlborough foi na sexta-feira e 60 pessoas já tinham sido contaminadas com esse vírus. Em Marlborough, 60 pessoas. Então cuidado. Se você tem que ir ao supermercado, tem que abastecer o carro, tem que ir no banco, tirar dinheiro no ATM, cuidado, use luvas, não é? Para entrar no prédio da igreja, eu usei luvas. Não estou com ela porque o prédio está limpo, né? Graças a Deus. Mas proteja-se. Dessas 60 pessoas contaminadas, 8 já conseguiram se recuperar. Então, proteja-se, previna-se, evite a contaminação. Mas, já, como eu comecei dizendo, nós já tivemos outras pandemias assim, coisas que foram sérias também. E eu mandei para os irmãos ontem um recorte de jornal de 102 anos atrás, quando a gripe espanhola atingiu o mundo. Nós tivemos já, hoje é o Covid-19, mas nós já tivemos em 1343 a 1353, tivemos a peste bubônica. Todo mundo já ouviu falar, você estudou sobre ela, não é? 200 milhões de pessoas foram mortas. Depois veio a gripe russa, depois veio a gripe espanhola, que é essa mais recente, não é? Mas teve também a gripe asiática, o H2N2. Depois tinha a gripe de Hong Kong, também na China. Depois agora, lembra em 2009, 2010, a gripe do porco, que é o H1N1, que também matou muita gente, a gente ficou preocupado com aquilo. Essas enfermidades vêm e passam. Elas vão acontecer de tempos em tempos. Há muitos anos atrás, alguns de vocês nem sabem disso. Quem nasceu nas últimas décadas nem sabe disso. Mas lembra da catapora, lembra do sarampo, também da malária, febre amarela, da lepra, tuberculose e algo que está presente até hoje aí, também a AIDS, matou muita gente do mundo afora. O mal vai passar, a gente não sabe quando. Há expectativas dizendo, há projeções, né, dizendo que de abril a junho será o tempo mais crítico. Depois ela vai continuar, mas menos crítica. Então a gente não sabe até quando a situação vai ser assim. O importante agora é a gente se proteger e proteger os nossos familiares. Hoje é uma semana, né, especial, domingo do Senhor, e nós temos eventos, comemorações, datas importantes. Vocês estão vendo que eu estou aqui vestido com a minha camisa do autismo, né, do Dia da Consciência do Autismo, que foi feita ano passado, na verdade. Esse ano a gente não teve como fazer nada por causa da pandemia. Mas fazendo uma homenagem às famílias autistas da nossa igreja, e fazendo homenagem às famílias autistas das igrejas e espalhadas pelo mundo afora, né? Muitas famílias estão no espectro do autismo. Então, isso é uma homenagem a todas elas e a conscientização de que nós devemos olhar por essas pessoas e amar essas pessoas e abraçar essas pessoas e cuidar dessas pessoas. Que o Senhor possa nos capacitar para isso. Hoje também é o Domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa, né? Então, nós teremos um culto diferente hoje. O que aconteceu nesse Domingo de Ramos, né? Foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus vai a Jerusalém pela última vez antes da crucificação. Ele já vai sabendo o que vai acontecer na quinta-feira,
o que vai acontecer na sexta e todo o decorrer da história. Jesus caminha, e na entrada de Jesus a Jerusalém é chamada de entrada triunfal, porque a multidão ia ao redor, alguns tirando parte de suas vestes e jogando no chão, outros colhendo folhas de plantas e forrando o caminho que Jesus ia passando em cima do jumentinho, né? Como se estendessem diante do rei um tapete vermelho. Não era o tapete vermelho, ainda não era a glorificação do rei, muita coisa ainda ia acontecer. Jesus teve uma semana tensa, essa semana, né? A partir de hoje, foi uma semana difícil para Jesus. Ele entrou no templo, expulsou do templo os cambistas que estavam ali vendendo todo tipo de mercadoria, botou isso para fora e falou: o templo, a casa do meu pai é chamada casa de oração. Hoje eu iria pregar para vocês no livro de Reis e Crônicas, quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, orou ao Senhor, fez dedicação e propôs ao Senhor um pacto. Senhor, se o teu povo pecar e vier aqui nesse templo e orar, o Senhor perdoa o pecado, o Senhor restitui todas as coisas. Se houver seca na terra, o Senhor traz, e o povo vier aqui orar, e o povo confessar, o Senhor restaura as chuvas, o Senhor traz de novo o sustento, o alimento. E Salomão foi propondo para Deus um pacto. Vários dias de celebração, e depois disso tudo, Deus se apresenta a Salomão e diz para ele que aceita a oferta dele, que aceita a casa que ele fez para Deus, para estar a presença de Deus na terra. E Deus diz para ele que a glória do Senhor estará naquele templo. Irmãos, os vários templos espalhados pela face da terra contêm a presença do Senhor, porque foi a promessa que ele fez lá atrás a Salomão, daquele templo. E os templos que nós temos hoje, espalhados pelo mundo inteiro, são a representação daquele templo. A glória do Senhor estava presente naquele templo, e a glória do Senhor se faz presente hoje em todo o espaço. Não importa o formato do prédio, não importa a idade do prédio, não importa o estilo do prédio, onde é dedicado para adoração ao Senhor, a glória do Senhor se faz presente. E é por isso que vocês estão sentindo falta desse espaço, porque aqui nós sentimos a presença do Senhor de uma forma diferente. Eu espero que essa saudade que você sente hoje de estar aqui na igreja se traduza em um desejo ardente e eficaz e efetivo de estar mais presente na igreja, aproveitando dela o quanto a gente pode. Eu gosto de dizer, e tenho dito para os irmãos, que esse momento de separação, de isolamento, isso é só um treinamento para quando realmente a coisa fica séria, para quando realmente a ira do Senhor for ser manifestada, quando realmente Deus for cobrar do mundo a resposta, né? O custo pelo seu pecado. O salário do pecado é a morte, e a palavra de Deus nos diz o que vai vir por aí. Então Jesus está tendo essa semana difícil, foi uma semana típica para Jesus Cristo. Ele conversou com os discípulos e com os líderes religiosos no templo, discutiu com eles, ele teve uma manhã voltando para Jerusalém, ele teve fome, foi até uma figueira, não tinha nada que comer, ele amaldiçoou aquela figueira. Então é um Jesus diferente, é um Jesus ser humano que já está prevendo aquilo que vai acontecer com ele. Essa semana é importante porque ela marca o princípio da Páscoa. Na semana que vem, no domingo que vem, nós vamos estar pregando sobre a Páscoa, né? O que foi a Páscoa, como essa Páscoa que foi celebrada aqui. E a gente vai hoje entender um pouco mais da Páscoa. A Páscoa, ela é uma festa do calendário judaico, e uma vez por ano todo mundo ia a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Por isso Jerusalém estava tão cheia, por isso havia cambistas vendendo animais dentro do templo, porque os animais seriam sacrificados ali. E por isso havia essa multidão, e por isso Jesus foi crucificado na sexta e só ressuscitou no domingo. E nós vamos aprender por isso, né? O porquê disso, o que a Páscoa é, o que a Páscoa quer dizer. Páscoa, ela é libertação. Ela começou não ali em Jerusalém, não com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela começou muitos anos atrás, centenas de anos atrás, no Egito, quando o Senhor libertou o povo que estava cativo lá. A Páscoa, então, ela é libertação. E hoje nós vamos falar de como essa libertação começou. Quero dizer uma frase para você, eu vou falar essa frase devagar para você memorizar. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Eu vou repetir. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Deus fez um pacto com Abraão. Deus separou Abraão. Deus não fez o pacto com todas as famílias da terra, não. Deus fez um pacto com a família de Abraão.
e com Abraão. Falou, Abraão, da sua descendência. A sua descendência é meu povo. Vou multiplicar a sua descendência. Então Deus deixou de lado todos os outros e a partir de Abraão, Deus faz um pacto com ele. Os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, esse é o povo de Deus. Através de Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Abraão. Através de Jesus Cristo, nós entramos também para esse pacto. Jesus Cristo, ele nos dá acesso a esse pacto. Jesus Cristo, ele nos adota como filhos e nos coloca então dentro desse pacto, dentro e no meio desse povo que é o povo de Deus. O povo com quem Deus assumiu um compromisso. Mas Deus só tem um compromisso com quem tem compromisso com ele. Então é preciso viver de acordo com o que ele vive. É preciso viver de acordo com os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos. Está na hora da gente memorizar essa verdade e espalhar essa verdade por aí. Tem muita gente recitando versículo bíblico, dando glória a Deus. Tem muita gente cantando os cânticos evangélicos, cristãos, não vou dizer só a palavra evangélicos, mas cristãos em todos os ambientes, até na roda de cachaça, da bebida, né? Estão cantando como se Deus estivesse presente ali. Esse povo precisa acordar, né? Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Não adianta se vestir como crente, falar como crente, cantar hinos, recitar versículos, dar glória a Deus, se não houver um compromisso, se a sua vida toda não refletir a Cristo. Jesus nos convida, ele fala, quem quiser vir a mim, venha. Mas primeiro, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, assuma as suas responsabilidades, viva como eu vivo. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Cristo é obedecer a Cristo. Então Cristo, Deus está aberto a todo mundo. Quem quiser vir, venha. O convite é para todos. Mas Deus só tem pacto com aqueles que têm pacto com Ele, compromisso com Ele, que buscam fazer a vontade dEle, que buscam servi-lo de verdade. Não é aqueles que frequentam a igreja, não é aqueles que sabem alguns versículos bíblicos, não são aqueles que gostam da igreja, não. É quem tem vida transformada pelo poder de Jesus Cristo e que abre mão de tudo mais para servir a Cristo. Amém? Guarde isso com você. Então hoje a gente vai ver como nos mantermos próximos ao Senhor. Eu quero falar de intimidade com o Senhor, um personagem que tinha intimidade com Deus, alguém que estava próximo do Senhor, alguém que foi usado pelo Senhor. Eu quero falar de Moisés. Então eu quero convidar você que abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos aí. Então eu vou dar um tempo que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Eu quero ler com você alguns versículos para que nós entendamos o que estava acontecendo. Êxodo capítulo 3, vamos lá? A partir do versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, em muitas versões também chamado de Monte Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça não se queimava. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pelo texto lido, obrigado pela história contada, obrigado porque o Senhor demonstra para cada um de nós que tem todas as coisas sob o teu controle e que o Senhor tem o domínio de tudo. Ministra nas nossas vidas nesta manhã. Ministra na vida de quem está ouvindo agora, de quem está assistindo ao vídeo.
para que nós possamos todos crescer no conhecimento do Senhor, criando intimidade com o Senhor, estando preparados, ó Deus, para servir ao Senhor e não sermos enganados pelas astúcias do inimigo, pelas astúcias e as armadilhas deste mundo. Guarda todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. O texto nos fala de parte da história, né? Como que tudo chegou até ali? Lembra que eu mencionei da promessa de Deus feita a Abraão? Então, da descendência de Abraão, um homem chamado Jacó, que teve depois o seu nome mudado para Israel, foi com seus filhos para o Egito, onde um dos seus filhos, o mais novo, já morava lá. Não era o mais novo, mas José já morava lá no Egito, era governador no Egito. Então ele foi todo levado para lá e você conhece bem a história de José do Egito. Muitos anos se passaram, muito tempo se passou, o povo cresceu muito e o povo agora estava sendo escravizado pelos egípcios. Deus ouve o clamor daquele povo e Deus então levanta Moisés lá no deserto para poder ir libertar o seu povo. Deus tem todas as coisas sob controle. Deus sabe de todas as coisas antes que as coisas aconteçam. Deus sabe de tudo. Confie no Senhor e confie naquilo que Ele tem proposto. Obedeça a Deus e faça parte do povo de Deus. Deus fala do lugar onde Ele está. O Monte Horebe, ou Monte Sinai, era o monte de Deus. Era um espaço separado, dedicado a Deus. E ali Moisés atravessou o deserto. O texto fala que ele foi para trás do deserto, lá no monte de Deus, apacentar as ovelhas de Jetro. E de repente ali no monte de Deus, no lugar onde Deus estava, Deus manifesta-se para Moisés. Deus poderia ter falado com Moisés no final do dia, no seu quarto, ou em qualquer outro lugar no deserto. Mas Deus preferiu esperar que Moisés chegasse ao monte do Senhor, um lugar dedicado a Deus. Salomão construiu um templo e dedicou esse templo a Deus, e Deus se agradou disso. Deus permitiu que a sua glória estivesse nesse templo. Deus permite que a sua glória esteja aqui, neste templo, no nosso templo, onde nós também nos reunimos. E aqui também Deus se manifesta, aqui também Deus nos fala, aqui Deus também Ele faz revelações, Ele nos traz respostas, porque Ele gosta do momento da adoração, Ele gosta do momento de culto, quando nós nos unimos como corpo de Cristo para cultuar a Deus. Existem verdades, meus queridos, que Deus vai revelar para você aqui dentro, nesse lugar de proteção, nesse lugar onde a glória de Deus está. Deus pode falar com você em qualquer lugar, mas Deus quer a existência das igrejas, Deus quer a existência de templos, e Deus promete se manifestar nesses lugares que são dedicados a eles, nos templos. Busque ao Senhor, dedique-se ao Senhor. Está sentindo falta de estar aqui na igreja? Cultive essa saudade e valorize depois a oportunidade de sair de casa aos domingos pela manhã para estar na igreja. Aproveite ao máximo a oportunidade de estar aqui. O tempo está se encurtando. Cada dia que passa é mais um dia que está próximo da chegada de Deus. É menos um dia de vida para mim e para você. A gente pode querer ganhar o mundo, mas é mais importante ganhar o céu. O mundo é passageiro. A vida é passageira, né? Um vírus que surgiu lá na China está matando gente aqui na nossa cidade. Está adoecendo gente aqui na nossa cidade. Ainda não matou ninguém, mas está adoecendo gente aqui na nossa cidade e matando muita gente ao redor do mundo. Entregue a sua vida a Deus. Fique com Ele. A vida é um vapor que se esvai. Deus disse. Então Moisés teve essa conversa com Deus e alguns aspectos dessa conversa que são muito interessantes para nós. O versículo 5 diz assim: E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O lugar onde há a presença de Deus é um lugar santo. O lugar onde Deus está é santo e não podemos nos apresentar a Ele de qualquer maneira. Deus é santo, importa que quem os adore em santidade. Né? Lembra do ponto que eu coloquei? Hoje em dia todo mundo dá glória a Deus, todo mundo canta corinhos e hinos evangélicos, cristãos que falam de Deus, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo ora, mas ninguém quer ter compromisso com Deus. As pessoas querem ser cobertas pelo poder de Deus, mas não querem ter compromisso com Deus. Deus exige daqueles que são seus santidade. Não é opção, é exigência. Deus exige santidade, pureza e purificação. Abandone seus pecados e se entregue a Deus. Sirva a Deus por completo. Para estarmos na presença de Deus, precisamos criar intimidade com Ele. Intimidade é o nosso tópico desse ano, é o nosso tema desse ano, que nós possamos criar intimidade com Ele. Precisamos estar diante deles limpos, sem a sujeira do deserto, sem pecados da vida. Abandone os pecados, busque a purificação,
busque mudar os seus sentimentos, busque se converter, busque um novo estilo de vida para você. Eu e você, nós somos sujos, impuros, indignos de estarmos na presença do Senhor. Mas Jesus Cristo nos concede a oportunidade de sermos lavados pelo seu sangue e de tirar toda a sujeira e todo o pecado e de nos apresentarmos limpos diante do Senhor. Nós precisamos tirar da nossa vida toda forma de pecado, tudo aquilo que nos impede de nos comunicarmos com Deus, de falar com Ele e de criar intimidade com o Senhor. Também no versículo 6 nós vemos que o versículo nos diz assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Você tem temor ao Senhor? Você tem medo do Senhor? Você tem respeito ao Senhor? A presença perfeita de Deus deve provocar em nós temor e tremor. Alguém vai na corte diante de um juiz e fica todo nervoso, o juiz entra no ambiente, todo mundo tem que se levantar, ele manda sentar, todo mundo pode sentar, e se ele vai sair, todo mundo tem que se levantar de novo. É uma reverência. Irmãos, uma reverência maior do que essa nós precisamos ter com Deus, porque Ele sim é santo e digno disso. O respeito a Deus tem sido banalizado por muita gente. Deus é colocado em toda forma de piada, em toda forma de brincadeira, em toda forma de música impura. As pessoas usam o nome de Deus de forma errada, de forma enganosa, de forma mal colocada. Deus não se agrada disso. Deus tem sido tratado como um de nós, como se Deus fosse simplesmente mais uma pessoa. E a Bíblia diz que o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus é poderoso e é santo e é puro. E Deus pode matar o corpo e a alma. Ele pode lançar a nossa alma no inferno. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Ele nós devemos temer e obedecer. O que é temer a Deus? É ter respeito e obediência à palavra de Deus. Respeite ao Senhor, obedeça as suas palavras. Qual a maior forma de respeito a Deus? Obedecendo as suas palavras, cumprindo os seus mandamentos. Hoje, pouca gente quer cumprir os mandamentos. Todos nós queremos as bênçãos do Senhor. Todos nós queremos que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, que Ele nos ajude. Mas poucas pessoas querem ter compromisso com o Senhor. Poucas pessoas querem vestir a camisa do Senhor. Muita gente tem usado mal, empregado mal o nome do Senhor. Muita gente tem professado uma fé falsa. É uma fé para atrair atenções. Uma fé que não é aprovada por Deus. Conheçamos a palavra de Deus para que nós possamos saber distinguir entre o certo e o errado. Também nós vemos o versículo 4 que diz o seguinte: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus agressores ou exatores, porque conheci as suas dores. Deus acompanha a vida do seu povo. Ele conhece a sua realidade. Agora, o que você está vivendo hoje? Eu não sei o que você está vivendo. Deus sabe. Você ainda nem falou, mas Deus sabe. Deus conhece a sua história. Deus não está ausente, Deus não está presente, Deus não abandonou o seu povo na terra, Deus não está escondido no céu, Deus está presente. Ele conhece os seus problemas, os seus medos, as suas ansiedades, as suas inseguranças, e Ele tem a resposta. Ele diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus nos convida a esse lugar de paz. Jesus Cristo disse: dou-lhes a minha paz, uma paz sem entendimento, uma paz que o mundo não pode entender, de tão profunda que é essa paz. Deus sabe também das suas limitações, Deus sabe o quanto você suporta, Deus sabe das suas lágrimas. Deus conhece o seu coração, porque a palavra dele entra em nós, nos esquadrinha. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir ou entender os pensamentos e as intenções do coração do homem. Hebreus 4:12. A palavra de Deus nos sonda, a palavra de Deus nos vê como um raio-x. Deus sabe dos seus sentimentos, Deus conhece a sua história. Que Deus está esperando que você transforme o seu modo de viver, que você mude a sua vida, que você assuma o seu compromisso com Ele. Lembre-se, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não fez um pacto com o mundo todo. Não. Deus convida todo mundo e o mundo todo a um pacto com Ele, a um compromisso com Ele. Por isso Jesus Cristo morreu, para salvar todo aquele que nele crê. Mas só aquele que quiser. Porque quem quiser vai ter que querer ser transformado, vai ter que permitir ser transformado. A minha velha maneira de viver vai ficar para trás. Paulo escrevendo, ele diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então tudo é novo. Eu preciso de um novo viver na minha vida. Um viver segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos manda viver de uma forma diferente à forma que o mundo vive.
Então você vai ter que separar a sua vida do mundo para viver uma vida de santidade, de pureza, obedecendo a Deus. Não adianta só dizer, eu sou de Deus, não adianta só dar glória a Deus e aleluia. É preciso demonstrar com o nosso viver as mudanças que a palavra de Deus provocou em nós. Então seja transformado pela palavra de Deus. Conheça o Deus da palavra. A palavra de Deus segue dizendo ainda, no versículo 6, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel, a oração dos filhos de Israel chegou até a mim, e tenho visto a opressão com que eles são oprimidos. Deus ouve as suas orações. Mesmo quando parece que ninguém está ouvindo, mesmo quando parece que Deus não está presente, mesmo quando nenhuma palavra sai da sua boca, Deus está presente e Deus está ali ouvindo você. Mesmo quando você não consegue sentir a presença de Deus. Já viveu momentos assim? Em que você não consegue sentir a palavra de Deus? Você não consegue sentir a presença de Deus? Deus está presente. Basta que você continue a buscar, continue a lutar, continue a buscar e a criar essa intimidade com Ele, e Ele vai se revelar. Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus ouviu as orações daquele povo, Deus viu o sofrimento daquele povo, e Deus teve misericórdia daquele povo. Deus trouxe a salvação para aquele povo. O povo não imaginava como a salvação viria, mas Deus já havia separado um dos seus servos. Por 40 anos, Moisés estava lá, escondido no deserto, sendo preparado por Deus diariamente. E no tempo certo, Deus surge a Moisés e fala, eu tenho uma missão para você, libertar o meu povo. Eu não sei que opressão você está vivendo, mas Deus pode te libertar. Deus tem um plano de salvação, aqui e futura. Deus quer libertar você aqui de todo mal, de todo sofrimento, de tudo aquilo que você vive. E Deus quer te dar a vida eterna. Jesus Cristo já abriu o caminho. A porta é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que você que quer experimentar Jesus Cristo, abra o seu coração. Diga para Cristo, Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, eu preciso da salvação, eu entendo da salvação, eu entendo que eu preciso dela. Eu quero me render a Ti, eu quero me entregar a Ti. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu rendo a minha vida a Ti. Com essas palavras, você vai estar assumindo um compromisso com Jesus Cristo. E aí você procura uma igreja evangélica próxima da sua casa. Conte ao pastor a decisão que você tomou. Diga para ele que você quer ser transformado. Diga a ele que você quer experimentar o poder de Deus na sua vida. Cristo vai transformar a sua vida. Para você que já tomou essa decisão, para você que já passou por esse processo, já conhece a palavra de Deus, já está na igreja há muitos anos ou há poucos anos, comprometa-se com o Senhor dia a dia. Todo dia, vários convites são feitos a você para viver lá fora, para se afastar do Senhor. Não deixe que nada atrapalhe a sua convivência com o Senhor. Não dá para viver lá fora, não dá para ter um pacto comum de um pacto com Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar a um e desagradar a outro. Lembra da igreja de Laodiceia, a igreja morna? Deus espera que nós sejamos com Ele 100%. Deus espera que nós nos entreguemos a Ele. Então não adianta parte do dia fazer a vontade de Deus e parte do dia fazer tudo que Deus não agrada. O nosso viver precisa ser diferente. A caminhada para o céu não é fácil, mas a caminhada para o céu é difícil. O céu é um lugar muito bom, mas não é fácil chegar lá. A palavra de Deus nos diz que estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. O caminho que leva ao céu ele é muito difícil de ser caminhado, não é fácil. Não é para todo mundo e não é para qualquer um. É para aqueles que realmente querem. Que o Senhor possa te abençoar. A Páscoa é a libertação. Jesus Cristo quer realizar uma Páscoa na sua vida. Ele quer te libertar. Faça um novo pacto com Ele, se você já teve um pacto com Ele um dia. Se você ainda não teve um pacto com Cristo, aceite Jesus como seu Salvador e que Ele possa te abençoar. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra que foi ministrada. Que ela chegue a vários corações, a inúmeros corações. E que o Teu Espírito Santo, o único capaz de convencer o homem do seu pecado, possa tocar na vida daqueles que estão ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo e tendo esse áudio. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa mostrá-los a necessidade de mudança. Não é as palavras do pregador, não é as palavras do pastor, é as palavras do Espírito Santo. Que Teu Espírito conduza essas palavras, ó Pai. Guarda-nos nesse tempo de pandemia, guarda-nos nesse tempo de incerteza. O Senhor é a nossa única certeza, é a nossa única esperança. Que mais e mais pessoas entendam isso, que mais e mais pessoas entreguem as suas vidas ao Senhor e estejam preparados, ó Deus, para que, se preciso for, encarar a morte, sabendo que do outro lado, Cristo vai estar de braços abertos a nos receber. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor. Quarta-feira nós voltamos com mais um vídeo para você. Deus te abençoe.